Olá, amigos da Connect TV, estamos aqui de volta em Entrevista da Semana, um programa que apresenta para você sempre pessoas interessantes e que se destacam em suas áreas de atuação. Olha, agora eu quero falar com você que gosta de beleza, que cuida da pele, cuida do cabelo. Você já pensa logo em clínicas, em salões de beleza, mas tem pessoas que são fundamentais para o bom funcionamento desses estabelecimentos. Eu não estou falando só da cabeleireira, nem da massagista ou qualquer outra pessoa que trabalhe lá. Estou falando da pessoa que produz os produtos utilizados nesses estabelecimentos. Você já pensou nisso? Você às vezes só vê lá o potinho, só vê lá o shampoo, o creme, mas como é feito? De onde vem? E hoje está aqui comigo nosso amigo, o Érico Staniciabito. Falei seu nome certo? É isso mesmo, Érico Staniciabito. Stanícia, então foi quase certo. É isso aí. Bem-vindo, Érico. Muito obrigado pelo convite, é uma honra poder fazer parte aqui do programa e contribuir um pouquinho com todos aqueles que querem fazer o empreendedorismo algo melhor. Maravilha. Érico, fala um pouquinho da sua origem. Você nasceu em que cidade? Eu nasci em São Paulo mesmo, capital. Que bairro lá? Aqui na Vila Mariana. Na Vila Mariana, gostoso o bairro, né? Muito bom. Mas logo pequenininho, minha mãe, meus pais, né, meu pai, decidiram ir para Londrina, no Paraná. Londrina? Olha só, hein? E fui criado lá, Você foi criado lá, Pé Vermelho. É. Tem um time, Londrina lá, né? Tubarão. O Tubarão, é. Você ia lá ver joguinho de vez em quando, não? E é lá no Estádio do Café. É, o Corinthians joga muito lá, né? Você já sabe que time eu torço. É isso aí. E fala uma coisa, ô Érico, você ficou quantos anos em Londrina? Londrina eu fiquei até meus 19 anos, Nossa. para 20, aí montei uma ótica em Cornélio Procópio, uma cidade ali próxima. Uhum. Deu certo a ótica, eu fui montar uma outra em Paranavaí. Essa não deu certo, fiz uma má sociedade, Uhum. acabei não tendo êxito. Quando eu voltei para Londrina, porque a ótica de Cornélio estava rodando já sem mim. Uhum. E como não deu certo a ótica de Paranavaí, eu estava namorando a minha atual esposa, que era de São Paulo. Sim. Aí eu trouxe a parte cosmética para São cá. Paulo e comecei a trabalhar com vendas de cosméticos aqui em São Paulo. Maravilha. Qual que é o nome da esposa? Marina. É o nome da minha filha, cara. Olha só, lindo nome, viu? Marina. nome. Vocês já têm filhos? Ainda não. Ainda não. Mas Vocês são casados há quanto tempo? estamos bastante tempo juntos. A gente está 20 anos juntos Uhum. e 13 casados. Que legal, hein? Muito bem, parabéns, parabéns. Ô Érico, e aqui na pesquisa a gente viu, você estudou para ser químico, né? Mas quando você fez o seu curso de química, você pensava em trabalhar com cosmético ou você pensava em atuar em outra área, tipo indústria? O que você pensava? O meu pai criou a nossa família com a parte de domes sanitários. Nós tínhamos uma lavanderia, ele tinha uma limpadora Bito. Limpadora Bito, Londrina, isso? Londrina, fazia limpeza de sofás, tapetes, cortinas, carpetes. Que legal! E a gente sempre cresceu, né? Eu sempre tive a ideia de ter uma empresa de saneantes, produtos sanitários. Então vocês faziam limpeza de carpete. Pô, abre a câmera aqui, que aqui TV aqui a gente a TV é verdade, tem uma mancha aqui no carpete. Então esse tipo de mancha aqui você limparia na empresa de vocês. Exatamente. Ah, entendi. Então você saberia o produto certo e a maneira certa de limpar. De limpar. Muitas vezes determinadas manchas acabam não saindo, né? Mas toda a parte de sujidade, ácaros, essa parte de controle microbiano através de uma desinfecção, por ter produtos saneantes mesmo, que fazem a parte da sanitização. Isso tudo a gente fazia. Ah, entendi. Se o cara derrubar champanhe no seu cenário, assim, essa mancha não sai. Dependendo do champanhe, se ele não tiver nenhuma coloração artificial,
é mais fácil de sair, sim. Ah, entendi. Ó, já fizemos uma consultoria aqui de saneantes. Mas você pensava então trabalhar com essa área. Mas por que você mudou? O que fez você mudar para a área de cosméticos? Ou teve uma outra área no meio do caminho? Como é que foi essa história? Eu comecei a vender os cosméticos, montei a minha própria marca de cosméticos depois. Primeiro eu estava revendendo. E quem revende produtos de terceiros sofre um grande problema, que é o atravessamento. Ah, você está vendendo ali e de repente você se vê vendido na história. E aconteceu isso comigo, né? Eu estava vendendo muitos produtos e a marca que eu representava acabou, de certa forma, atravessando os canais de venda que eu fazia, os clientes também. E isso começou a me gerar uma preocupação, porque se isso já tinha ocorrido uma vez, 2 vezes, isso poderia ocorrer mais vezes, né? Então, eu decidi montar minha própria marca. Quando eu montei minha própria marca, eu também terceirizava como indústria. E aí eu percebi que muita gente queria terceirizar também a própria marca e comecei a intermediar com as indústrias. Só que também acabava tendo esse lance do atravessamento e eu falei, eu preciso ter minha própria marca, minha própria indústria. Entendi. E aí montei minha própria fábrica. E quando você tem uma fábrica cosmética, você tem que ter um químico responsável. Como eu já tinha a parte química, eu só não tinha tirado o meu CRQ ainda. Eu fui, me habilitei e tirei meu CRQ, que é o Conselho Regional de Química. Ah, que bom. Então você já era capacitado para produzir os seus próprios produtos, só não tinha o CRQ, e aí por causa... Eu posso chamar um problema ético, né? Porque a pessoa atravessa o parceiro, acaba quebrando a confiança. Estou correto? É uma questão de ética mesmo, porque realmente você depende daquele produto e você está convencendo pessoas a comprarem o produto. Então, quem está sendo convencido de comprar o produto quer um preço mais barato, porque se convenceu já, ou seja, o seu papel como vendedor você já fez. Só que tanto aquela pessoa que você está vendendo vai querer uma economia, não quer que você como atravessador, como a empresa fica também sujeita, porque muitas vezes esse comprador pode usar um intermediário, pode usar um parente, um amigo outro para vir negociar, saber o preço. Ou até mesmo, dependendo do acordo que a gente tem com a empresa, ela não consegue monitorar se você está... Porque quando eu compro da empresa, eu sou um distribuidor, é diferente de um representante. O representante comercial, ele é obrigado a passar para a empresa os dados, ver o cadastro... para essa empresa, se tiver a venda, aprovar ou não a venda vai direto. Agora, quando a gente é empreendedor e distribui, eu tenho uma área de atuação, eu compro da empresa e revendo. Então, essas pessoas que são convencidas pelo produto, se elas gostam do produto e entram em contato direto com a empresa, se elas não falarem de que região foi, se elas negociaram comigo, e como eu não sou obrigado a reportar tudo para a empresa, eu acabo ficando vendido. Né? Então facilita o atravessamento. Então eu posso dizer que também que essa questão de ética também te fez empreender na produção. E quais são qual é o nome da sua indústria hoje e as marcas que você lançou? A indústria que eu tenho hoje se chama Big Beauty. Big Beauty. Ela foi montada em 2012 e a planta ficou pronta em 2013. Certo. Daí a gente... Como é que é? Tira uma curiosidade, como é que é? Você falou, a planta ficou pronta. Como é que é montar uma indústria? Deve ser uma coisa complexa, que eu imagino que você tem que ter maquinário, eu imagino que você tem que ter uma planta, um projeto de engenharia de acordo para que cada máquina esteja no seu lugar, energia elétrica, acabou a energia elétrica, tem que ter gerado. Como é que é isso? Como é que esse processo foi para você? É exatamente isso. Você primeiro monta um arquétipo. Quero montar uma indústria. Qual é a área de atuação que eu tenho para montar essa indústria? São 400 metros quadrados? 800? 1.000? Qual é a metragem? Tá bom. Dentro dessa metragem, aonde vai ser o estoque? Aonde é o PCP? Onde é a quarentena, o laboratório, a pesagem, a produção, o invase, a expedição. Então, após definido todos os locais, tem que ter uma rota ali, uma estratégia e montar a planta arquitetônica. Entra a parte da arquitetura. Então você monta toda essa planta arquitetônica. Cria uma linha de produção. E cria a linha de produção. Essa planta ela tem que ser homologada perante a Anvisa.
A Anvisa vem, vistoria o local e fala, olha, você precisa de paredes de drywall com tintura epóxi, os cantos têm que ser arredondados, o forro tem que ser anti-chama, o maquinário é inox 316L, tem que ter o tratamento de água, tem que ter o escoamento aqui para poder passar na CETESB, então você tem que ter a caixa de fluente. Entendi. E aí você começa a ter ali os critérios. E aí você vai para as adaptações. Então, coloca-se o forro, coloca-se o piso, coloca-se a tinta certa, faz o canto arredondado, pega as máquinas corretas. Energia, por exemplo, você falou, tem que ser, em alguns momentos de alguns maquinários, a energia é trifásica. Então você tem que ver se a quantidade de kVAs de energia elétrica que sai da rua é a quantidade suficiente de energia para os seus maquinários, senão você tem que contratar uma cabine primária. Entendi. E aí vão... E tudo mais. Você teve a Anvisa, você falou CETESB, eu imagino bombeiro para VCB também. CRQ, Polícia Civil, pode ter Exército ou Federal, dependendo das matérias-primas. Entendi. Tem que ter a logística reversa, IBAMA, tem que ter a parte Quase 10 órgãos. Prefeitura. É muito burocrático ainda para você empreender no Brasil? Exige-se muita coisa. Você tem que toda hora estar prestando contas e as renovações das licenças são anualmente. Entendi. Graças a Deus, no meu caso, eu não tenho do que me queixar com os órgãos competentes ali da região de Carapicuíba. Eu sou um pouco suspeito de falar porque eu sou fã de Carapicuíba. Inclusive, ganhei o título de cidadão carapicuibano. Ah, você é cidadão? Eu ganhei o título de cidadão Quem carapicuibano. que te deu o título? Quem que acontece? fez o projeto? Eu sou testemunho de Jeová, então eu não me meto assim, muito com a política em si. Sim. Sou meio neutro nessa parte. Porém, o que acontece? Eu faço um trabalho socioambiental que se chama Indústria para Favela. É uma conexão da indústria direto com moradores de comunidades para facilitar o preço. E a gente, dentro desse trabalho, tem muita parte de doação também. Assistencialismo que visa, lógico, o marketing do produto. Não é aquela doação que você faz lá na igreja, que é o que a mão esquerda faz, a direita não fica sabendo. É uma estratégia de marketing. É uma estratégia de marketing, mas que você está doando o produto. Então a pessoa pode receber aquele produto e comprar ou não de você. Mas você está marketando seu produto de uma forma inteligente e ajudando o próximo, né? Entendi. E aí a gente começou a fazer essas ações. E na época também das enchentes, da pandemia, a gente conseguiu contribuir muito com álcool em gel, com essa questão. E o pessoal vendo isso, viram esse trabalho que a gente realizava lá. O professor Ladenilson, que é um vereador da cidade, levantou e falou: cara, que trabalho legal que você faz. Isso daí é um trabalho digno de você ganhar o título aqui de cidadão carapicuibano na cidade. Quando tem também ali os eventos, a gente leva os produtos, sorteia. Quando tem eventos da prefeitura também, a gente ajuda lá com eventos da beleza, porque tem muitas ações de empreendedorismo com mães solo, né? Que a gente entra com essa parte de beleza. Nós somos parceiros também da Academia de Barbeiros e Cabeleireiros Black Salles, que é esse nosso parceiro Fernando Simão, que é o cabeleireiro professor lá, já formou mais de 1.500 alunos. Inclusive vai ter a formatura dele agora, a próxima na Sorveteria Belari. E ele foi quem mostrou esse trabalho para esse vereador e ele levou para a Câmara. E os 17 vereadores lá de forma unânime aprovaram. Então você também é um carapicuibano. Carapicuibano. Muito bem. E aí levou quase um ano para você montar a planta e você iniciou os trabalhos. De quando você começou até hoje, mais ou menos quanto você estima que você cresceu já de tamanho? Como a gente começou vendendo, eu comecei com um kit de produto e vendendo porta a porta, né? Então hoje a gente tem uma indústria que atende mais de 40 marcas diferentes. Eu tive um crescimento exponencial. Entendi. Mas já tive reveses no meio do caminho, né? Um determinado momento ali por meados de 2020, fiz uma sociedade. Não deu certo. Meus sócios acabaram cometendo uma fraude financeira e era valores bem suntuosos, milhões. Acabei perdendo tudo que eu tinha juntado nos últimos 16 anos. Tive que recomeçar do zero, mas tendo a experiência, a bagagem, que ninguém tira a inteligência da gente, né? O conhecimento. E estamos aí, estamos perseverando, trabalhando. Muito bom. E você já se considera recuperado já? Consegui voltar a correr de novo. Estou na pista de novo. Isso é bom, isso é bom. Você falou uma coisa sobre o conhecimento, né? Que o que a gente aprende ninguém tira. Qual que é o valor do conhecimento bem aplicado, do conhecimento
é utilizado de maneira ética, honesta, para trabalhar para si, claro, mas também para uma comunidade? Eu tiro pelo que aconteceu com a minha própria vida. Você pode passar pelos altos e baixos que for que você consegue superar, você consegue continuar. Então isso vale mais do que dinheiro. Uhum. Eu diria que um bom nome e o conhecimento atrelado à sabedoria podem valer mais do que riquezas materiais. Certo. Porque com esse conhecimento você entra e sai da onde você puder, você consegue também se levantar de situações que você às vezes foi derrubado, Uhum. e isso não tem preço, né? Entendi. E diz para mim, você realiza esse trabalho na favela, também tem a questão do curso online, né, de tricologia, né? O que é tricologia? Tricologia, ela vem do grego. Tricos significa pelo, e logos, estudo. Uhum. Então é a ciência que estuda o pelo. Nossa, você sabe quantos pelos mais ou menos nós temos no corpo? Não faço ideia. Chuta, vai. 10 mil. 10 mil? Errei. Chuta um pouquinho mais, 100 mil. Um pocão mais. 1 milhão. Um pouco mais. 10 milhões. 5 milhões. 5 milhões de pelos? Uma média, em torno de 5 milhões de Mas pelos. espera aí, é uma média, é um cara normal? O Tony Ramos deve ter 70 milhões então, né? Desculpa, foi nada. O Tony Ramos deve ter o quê? Uns 70 milhões. Uma pessoa normal é 5 milhões. É isso aí. É mais ou menos isso. Assim, não sei se é 70 milhões, mas em média, um ser humano ele tem os pelos, porque muitas vezes pode ser que o Tony Ramos ele talvez tenha até a mesma quantidade de pelos, mas como são fios mais grossos, eles ficam mais aparentes, crescem mais. Não significa que talvez uma outra pessoa que tenha também a mesma quantidade de pelos, mas não aparente, ou tenha pelos menores, mais finos e que não consigam dar tanto contraste com a pele, você parece que não tem o pelo. Certo. Né? Mas o fato é que no cabelo, a média são em torno de 150 mil fios. Então a maior parte dos pelos não está no cabelo. Sim. Estão espalhados pelo corpo inteiro. Você pode ver que em todas as partes do corpo nós temos fios, nós temos pelos. Sim. Todas as partes. Pequenininhos, né? Nem que for pequenininho, mas cada poro, cada folículo piloso está colocado dentro de um poro, dentro de uma que a gente chama de invaginação epidérmica. Que são pequenos buraquinhos dentro da pele que abrigam esses folículos de pelo. E o pelo, ele tem toda uma engenharia, uma estrutura ao redor dele. Tem um músculo eretor, quando a gente fica arrepiado, né? Sim. Ele ergue os pelos, fica arrepiado. São esses músculos eretores que fazem isso. Cada folículo tem 2 glândulas de sebo anexadas ao folículo. São as glândulas sebáceas. E elas lubrificam o fio e deixam a nossa pele e o cabelo oleoso. Entendi. Tanto que a nossa pele e o nosso cabelo são muito compatíveis com óleos. Sim. Pode ver, por exemplo, em produtos de cosméticos capilares, você tem sempre lá óleo de Ojon, óleo de argan, óleo de manteiga de karité, manteiga de babaçu, murmuru, jojoba, carnaú. Tudo são produtos lipídicos que ajudam essa lubricidade, que o fio ele é muito compatível com essa estrutura. E no caso da tricologia, ela ajuda a deixar o pelo mais saudável, mais tipo doença. Eu tenho caspa, velho. Caspa. Alopécia, esse tipo de doença. Com esse curso também a pessoa aprende a lidar melhor? Aprende a lidar melhor. Porém, o nosso curso ele é um curso de tricologia com ênfase. A ênfase dele é em tecnologia de cosméticos. Ah, tá, para produção. Isso, então você aprende a estrutura anatômica do fio. Vamos dar um exemplo. A gente acha, né? Alguns acham que o cabelo é cutícula, córtex e medula. Mas a estrutura é muito mais complexa que isso. Você tem fios trançados de queratina. Que aí tem todo um estudo de como essas queratinas são. Elas compõem as protofibrilas, que compõem as microfibrilas, que compõem as macrofibrilas, que compõem o córtex. Aí você já tem todo um estudo. Aí tem a epi, a exo e a endocutícula. Então são 3 praticamente camadas
cuticulares, cada uma com uma função. Entendi. Então é muito complexo o cabelo. E quando você estuda toda essa parte anatômica, você consegue entender melhor o fio. Uhum. Uma vez entendendo o fio e entendendo também esse ciclo de crescimento, porque o fio de cabelo ele está ligado à corrente sanguínea. Uhum. Então quando você tem, por exemplo, hoje, você sabe qual é o maior índice de queda capilar? Não. Qual é o motivo que ocasiona Nervoso? essas quedas? Nervosismo. Estresse. Puxa vida, hein? Ou seja, toda vez que a gente fica estressado, Começa a cair o cabelo. por isso que até a Bíblia fala, né? O coração calmo é a vida do organismo carnal. Puxa. Eu fico preocupado, porque eu não sou nada calmo. Olha, rapaz, você... Olha, mente acelerada. Eu tô com umas entradas aqui já, olha que beleza. Eu preciso me acalmar. Então, o curso é voltado para a produção. E eu estava ouvindo, né? Você que está nos acompanhando também, você ouviu ele falando do conhecimento, ele falou de cabelo, assim, de partes do cabelo, que eu nunca ouvi falar. Então, você imagina, então, o quanto o Érico, e a gente falou de conhecimento agora há pouco, né? Ele foi adquirindo de conhecimento para empreender na indústria do cosmético. Hoje, vou pedir para você listar assim, livremente. Você produz quais produtos? Creme, shampoo, o que você produz? Por exemplo, nós fabricamos ali na Big Beauty shampoos, condicionadores, máscaras, leave-ins, cremes de pentear, reparadores de pontas, queratina, tratamentos com aminoácidos, argiloterapia, óleos essenciais, pó descolorante, água oxigenada. Então, todos esses tipos de produtos usados em salões de beleza, nós produzimos. Tá. Você tem marca própria, só marca própria, ou você também revende a sua produção para outras marcas? A Big Beauty, ela não tem marca própria. Ela Entendi. só terceiriza. Ela só terceiriza. Isso. Eu, Érico Bito, tenho algumas marcas minhas. Entendi. Como, por exemplo, o grupo Ecobelly, a marca Bela Pro, que são marcas de cosméticos que eu comecei antes de ter a fábrica. E aí você mesma, como você já era detentor da marca, você assumiu a produção da sua própria marca. Eu acabei fazendo isso porque, antes de ter a minha própria indústria, muitas vezes eu ficava refém de algumas questões também. Não só essa vulnerabilidade na questão do atravessamento das negociações comerciais, como também ou eu tinha qualidade e não tinha preço, ou eu tinha um preço excelente, mas não tinha a qualidade, a reprodutibilidade fidedigna. Se acontecia um erro, que é passivo, todo mundo pode errar, né? Não tinha um recall ali, não tinha uma tratativa rápida, assertiva. Então, tudo foi colaborando para que eu falasse, eu preciso assumir essa parte industrial. E você hoje, como empresário, você acredita que empreender nessa área da beleza... As pessoas, às vezes a gente tem... O pensamento não é pequeno, mas é por falta de conhecimento, a gente às vezes não imagina a complexidade, a grandiosidade que um mercado possui, né? Você fala em mercado de beleza, você já pensa em salão de beleza, em clínica de visagismo, você pensa na prestação do serviço, mas você não pensa na industrialização do produto. Como empresário dessa área, você acredita que é uma área promissora para se empreender? Com certeza. Os cosméticos, eles são recorrentes. Por exemplo, vamos falar dos shampoos. Imagina numa cidade como São Paulo, milhões de pessoas. Só hoje à noite, quantos milhões de litros de shampoo não vão pelo ralo somente essa noite? Amanhã, de novo. Depois de amanhã. Então, não para, ele é recorrente. E... os cosméticos, eles abrangem algo que agora na pandemia ficou muito nítido, que a limpeza, a higiene pessoal é uma necessidade básica, tanto para que a gente possa estar bem aparentado, né? As pessoas não tenham receio de falar com a gente, porque é ruim falar com uma pessoa que está suja, está cheirando mal, né? E a questão da proteção da nossa família contra doenças, né? Quantas pessoas aí conseguiram evitar a transmissão de doenças por causa do uso do álcool, por lavar bem as mãos. Então, estar limpo é uma questão não somente supérflua ou de um luxo, é uma questão de necessidade básica
que evita a proliferação de doenças. Então eu acredito que essa área ela tem muito a ser explorada, e o Brasil, se ele conseguir unir a parte do agronegócio, né? Tem a brincadeira, tem o slogan que fala, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, e agro é tudo mesmo. Sim. Porque as matérias-primas, né? Por exemplo, você pega um lauril éter sulfato de sódio, uma cocoamida propilbetaína, uma amida 90, são as matérias-primas, por exemplo, principais de um shampoo, o próprio lauril sulfossucinato, que é para crianças, que não arde os olhos e tal. São matérias vindas matérias-primas que são advindas do coco babaçu, do óleo da semente de palma. E isso muitas vezes está sendo produzido em outros lugares, e a gente tem uma faixa do trópico que o Brasil pega, que é o Nordeste, que poderia muito bem atender o mundo inteiro nisso, e nós nos tornarmos o primeiro lugar no mundo nos cosméticos. E o Brasil já é um mercado consumidor potente só por si, né? Segundo ou terceiro lugar. Alguns falam que está em terceiro, outros falam que está em segundo. Tem muitas situações, tem muitas comercializações informais que não entram dentro desses relatórios, mas talvez a gente já seja talvez até mesmo o primeiro consumidor de maior potencial no mundo em cosméticos e nós nem saibamos. Mas poderia ficar muito bem acentuado isso se a gente unisse mais a questão do agronegócio com a indústria cosmética, que é uma das iniciativas da Big Beauty. A gente hoje é parceiro das agriculturas de Diadema, as agriculturas urbanas de Diadema, junto com a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. A gente está em análise de um acordo de colaboração técnica junto ao professor Raul Boni, da Unifesp, do projeto AIM Verde, com a Zincate, que é da Associação Santa Zumba e Guardiões da Vida lá de Diadema. Também temos uma parceira ali em Diadema que está produzindo surfactantes de bactérias, que é a Apoena. Então começa a se dar glicose para as bactérias, elas vão metabolizando, elas vão crescendo a chegar ao ponto de chegar em toneladas em dias, produzindo surfactante de uma forma sustentável, sem desmatar nada, e a gente consegue fazer também esses ativos. Então, muitos estudos de produções, tanto em agricultoras sustentáveis urbanas, como desse método através de bactérias, a gente tem promovido para que nós consigamos cada vez mais suprir as nossas demandas através das nossas produções internas do agronegócio. Entendi. Sem ter que importar toda essa matéria-prima de fora, ou muitas vezes a gente planta aqui, leva-se para fora, beneficia-se lá para voltar para cá de novo, não faz sentido algum, só encarece os produtos e nos tira do ranking em primeiro lugar. Entendi. Na cosmética no mundo. Olha só, que coisa impressionante. Você hoje já ouviu, só nesses 30 minutos que a gente está aqui com o Érico, você ouviu de empreendedorismo, você ouviu sobre ética, você ouviu sobre a importância do conhecimento, de você se aplicar nos estudos para que você possa entregar um trabalho de excelência, a preparação que ele teve na planta industrial dele, o quanto ele se preparou e conseguiu todas as licenças, a qualidade da matéria-prima do produto, e um mercado que a gente pode dizer que ainda não é bem explorado no Brasil, que é justamente a parte do insumo para a beleza, do produto, do cosmético, desde a indústria até a agricultura. Então você vê quanta coisa o Érico trouxe para a gente, e está aparecendo aqui agora na nossa tela o GC, contato do Érico, da Big Beauty também, para você empresário, para você empreendedor, empreendedora, que talvez tenha se sentido motivado a aprender e empreender um pouco nessa área. Entre em contato com a Big Beauty, talvez você possa até ser um parceiro, ter uma marca de cosmético, trabalhar com o Érico. E olha, gostei muito dessa conversa. Eu queria que você olhasse agora para aquela câmera e falasse diretamente com o nosso telespectador, deixasse uma mensagem. O conhecimento é um balde que nunca transborda. Então não tenha medo de aprender. O nosso cérebro ele foi projetado para armazenar informações de modo inesgotável.
Conheci aqui toda essa estrutura da Connect TV através da Camila. Quero agradecer muito o trabalho que ela realiza. Nós estamos preparando um curso de tricologia com ênfase em tecnologia de cosméticos voltados para cabeleireiros e barbeiros de uma maneira muito simplificada, bem ilustrada, onde com pouquíssimo recurso você adquirirá um conhecimento gigantesco para que você não tenha que ficar somente orando para Deus atrás do lavatório com medo que dá algum problema no cabelo. Você vai usar o cérebro que Deus deu, o conhecimento que você vai aprender para poder manusear os produtos como ferramentas peritas na sua mão aí na hora de fazer um bom trabalho, entregar um bom orçamento, uma anamnese, poder fazer um bom diagnóstico, vender boas prestações de serviços para os seus clientes e fidelizar, triplicando o faturamento do seu salão de beleza ou até mesmo da sua barbearia. Maravilha, muito prazer, foi ótimo. Obrigado. Vamos conversar mais vezes, que eu acho que esse assunto ele não se esgota em um programa. Pelo que eu vejo, assim como tem oportunidades no mercado, ainda dá para fazer outros programas com o Érico. Obrigado, viu? Eu que agradeço, meu querido. Agradeço muito, viu? Muito obrigado. E olha, você viu, né? Mais uma história inspiradora de superação, de dedicação e de sucesso. Nada resiste ao trabalho, nada resiste à boa vontade. Continue conectado com a gente.